Olá, galera! Terceiro vídeo para falar sobre propriedades da potenciação e da radiciação. Isso mesmo, terceiro vídeo. Nós já temos dois vídeos anteriores aqui em que já falamos de 7 propriedades, todas elas da potenciação. Agora a gente vai falar de propriedades da radiciação, tá bom, minha gente? Vamos começar com a propriedade número 8. E veja só. Vamos colocar assim, ó, propriedade 8, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, a propriedade número 8, a gente vai começar falando sobre a ideia de radiciação, tá certo? Mostrando para vocês o seguinte, que se a raiz de índice n de A é igual a B, isso só vai acontecer se B elevado a n for igual a A. Isso é a ideia de radiciação que a gente tem, não é verdade? Onde esse n recebe o nome de índice, esse A recebe o nome de radicando, esse símbolo daqui é o radical, que é o que a gente chama de raiz, não é isso? Mas na verdade é o B que é a raiz, tá certo? Então quando eu digo para vocês isso daqui, vou dar um exemplo. A raiz cúbica de 8 é igual a 2, então estou falando que a raiz é 2, tá? Nesta situação aqui nós temos o 3 como índice, nós temos o radical, o radicando é 8 e 2 é a raiz, porque a raiz cúbica de 8 é igual a 2, tá bom? Então deixa eu te falar uma coisa, isso daqui é verdade, porque 2 elevado ao cubo é igual a 8, tá bom? Então, se a raiz enésima de A é igual a B, então B elevado a N é igual a A. Só para a gente tirar uma dúvida, eu estou colocando o então, deixa eu colocar aqui na frente, B elevado a N é igual a A, tá? Mas algumas pessoas se atrapalham aqui da possibilidade de podermos colocar aqui um se e somente se. Na verdade não, porque se eu dissesse assim para vocês, olha, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, então 2 ao quadrado é igual a 4. Olha só, este 2 é este e esse 2 ele está aqui. Mas por uma convenção, a gente não precisa colocar o 2 quando a raiz tiver índice 2, que a gente chama de raiz quadrada, não é verdade? Bom, mas por que não pode ser o si somente si? Porque a volta não é verdadeira para n par, por exemplo. Olha só, eu sei que 2 ao quadrado é 4, só que menos 2 ao quadrado também é 4. Então eu não posso dizer para vocês que a raiz quadrada de 4 é igual a menos 2, já que menos 2 ao quadrado é 4, tá bom? Bom, mas isso aí a gente pode pesquisar um pouco mais na história, a ideia de onde vem essa coisa de raiz quadrada, tá? Lá pela tradução do latim quer dizer o lado de um quadrado, essa ideia de raiz na matemática, né? Então veja só, isso aí fica para uma curiosidade para um outro momento. Mas é importante a gente saber o que é radical, tá bom, galera? Primeira propriedade dos radicais dessa operação radiciação, em que eu vou colocar para depois a gente estudar essas condições para a existência. A primeira delas é o seguinte, é como transformar, presta bastante atenção, a gente já falou de potência, eu comecei nas aulas anteriores falando de uma potenciação quando a potência tem expoente natural, depois a gente pulou para os números inteiros e agora a gente vai entrar nos racionais, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que acontece quando um número A tiver um expoente racional m sobre n, tá bom? M sobre n, considerando m e n inteiros, tá? Mas esse n não pode ser zero, tá bom? Na verdade, a gente vai considerar esse n um número natural sem o zero. Por quê? Porque ele é o índice de uma raiz, e a gente já sabe disso, tá bom? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Galera, a propriedade número 8 fala assim,
qualquer que sejam, olha só que eu vou colocar características bem bacanas aqui, tá bom? Eu vou colocar A e B como números reais quaisquer, tá bom? Vou colocar o N como um número natural com o asterisco, só para lembrar para vocês que ele vai virar um índice. E eu vou chamar um M de um número inteiro qualquer. Então, olha só, isso vale para A e B reais, N natural, exceto zero, e o M como um inteiro qualquer. Beleza, minha gente? Deixa eu colocar aqui a propriedade que a gente vai demonstrar para vocês. Isso daqui, sendo satisfeito, eu sei que a raiz enésima de A elevado a M é igual a A elevado a M sobre N, tá bom? Esta é a propriedade que eu quero mostrar para vocês, sendo todas essas coisas aqui satisfeitas. Ou seja, o que eu quero mostrar é que quando a gente tem uma potência, quando o expoente é um número racional, a gente transforma isso em uma raiz, tá bom? Vamos lá então, deixa eu mostrar para vocês. Vamos mostrar que isso daqui é verdade, tá bom? Então veja só, galera. Imagine vocês que eu estou colocando aqui uma condição para B e aqui na propriedade ainda não aparece o B, tá bom? Mas deixa eu mostrar isso para vocês. Imaginem, vou colocar aqui como demonstração. Imaginem que eu tenho isso daqui, ó. A raiz enésima de A elevado a M, eu vou chamar isso de B, tá bom? Bom, lembrando que B é um número real. Olha só, galera. Isso quer dizer, pela definição que nós falamos agora há pouco sobre os raízes, que B elevado a N é a mesma coisa que A elevado a M. Não é verdade? A definição. Pois bem, imagine só que eu posso escrever isso daqui, ó. B elevado a N é igual a A. Esse M é a mesma coisa que M sobre N vezes N. Tá bom? M sobre N vezes M. Tá bom, gente? Pronto. Porque se eu cortar N com N, eu vou ter aqui o M. E lembrando para vocês que eu posso fazer isso porque eu estou considerando o N não nulo. Tá bom? Pronto. Eu não poderia fazer isso se N fosse zero. Por propriedades que nós já vimos anterior, se existe essa multiplicação aqui no expoente, eu poderia escrever isso daqui, ó. Isso daqui pode ser visto como sendo A elevado a M sobre N, isso elevado a N, né? Transformar aquela multiplicação no expoente em potência de potência, tá bom? A gente já fez essa propriedade lá no vídeo anterior, se não me engano é a propriedade número 3, tá bom? Vamos lá então. O que eu posso fazer aqui? Vamos lá, utilizar coisas que nós já vimos também anteriormente. Eu posso colocar aqui a raiz enésima em ambos os membros, ó. Coloco uma raiz aqui de índice N e coloco uma raiz aqui de índice N. Tá bom, minha gente? Pois, vamos lá então. Presta bastante atenção. Vimos lá em função modular, já estudamos uma propriedade muito bacana que diz o seguinte. A raiz enésima de x elevado a n pode ser x se n é ímpar, tá bom? Mas vai ser o módulo de x se n é par, tá bom? Lembra disso, lembra disso. Então, olha só, se n for ímpar, vamos considerar isso daqui, n ímpar. Se n é ímpar, eu posso cortar isso com isso e dizer que é b, igual a raiz enésima corta com esse n, e eu digo que é a elevado a m sobre n. Só que b é a raiz enésima de a elevado a m. Então isso aqui fica aqui, a raiz enésima de a elevado a m é igual a elevado a m sobre n. Ou seja, eu já provei que isso é verdade
para n ímpar. Mas agora então vamos provar para n par. Tá bom? N é um número natural sem o zero, tá bom? Exceto o zero. Como ele é natural, existem duas possibilidades. Ele é par ou ímpar, tá bom? Vamos considerar n par. Se n é par, o resultado dessa raiz aqui, ó, é o módulo de b. Portanto, aqui vai ser o módulo de a sobre elevado a m sobre n. Só que deixa eu te falar uma coisa, galera. Deixa eu te falar uma coisa. M e N são números aqui que são naturais para N, tá bom? E M vale para os inteiros. Não é isso? Pronto. Só que N é par, tá bom? Eu estou considerando N par. Se N é par, galera, se N é par, essa raiz de índice par tem um resultado que é sempre positivo. Não é verdade? Falei aqui, dando aquele exemplo do 4. A raiz quadrada, por exemplo, de qualquer número é sempre maior que zero. Tá bom? Então deixa eu te falar uma coisa. É sempre maior ou igual a zero, na verdade. Porque a raiz quadrada de zero é zero. Tá? Então, se n é par, b é maior ou igual a zero. Sendo b maior ou igual a zero, o módulo de b é o próprio b. Tá bom? Bom, e se n é par, a elevado a m também é, por natureza, maior ou igual a zero, porque só existe a raiz de índice par se o radicando for maior ou igual a zero. Como n é natural, se a elevado a m é maior ou igual a zero, a elevado a m sobre n também vai ser maior ou igual a zero, porque n é um número natural, portanto, maior ou igual a zero, exceto zero no caso do n. Tá? Então, isso daqui também vai ser positivo. E o módulo de um número positivo é ele mesmo. Pronto. Chegamos até aqui. Então, provamos que a raiz enésima de a elevado a m, que é o valor de b, é igual a elevado a m sobre n. Tá bom, minha gente? Como queríamos demonstrar essa primeira propriedade aqui da radiciação, tá bom? Que é a propriedade 8 da nossa lista aqui de propriedades da potenciação e da radiciação. Na verdade, ela já está demonstrada para vocês, tá bom? Essa é a demonstração. Eu vou sair mais uma vez, que tem uma galera que gosta de tirar o print para copiar. E agora eu vou apagar essa demonstração para colocar para vocês a propriedade número 9, tá bom? Propriedade número 9. E a gente vai colocar aqui, ó. Propriedade 8. E agora eu vou colocar a propriedade 9. Vamos tentar discutir um pouco sobre ela também. A propriedade 9 diz o seguinte: quaisquer que sejam A e B pertencentes ao conjunto dos reais. Esse maisinho aqui eu estou dizendo que é real positivo, tá bom? Lembrando para vocês que n é um número que pertence ao conjunto dos números naturais, excluindo o zero, porque a gente vai falar de raiz de índice n, tá bom? Eu vou dizer para vocês que a raiz enésima de a vezes b é a mesma coisa que a raiz enésima de a multiplicada pela raiz enésima de b, tá bom? Então deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esta é a propriedade 9 que queremos demonstrar, tá bom, gente? Vamos lá então, façam a sua demonstração. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Como aqui daqui a pouco eu quero colocar a propriedade 10, eu vou apagar isso daqui e vou fazer as demonstrações do lado direito. Combinado? Para ficar bem melhor para vocês entenderem. Então a demonstração dessa propriedade pode ser feita assim. Olha só, vou usar coisas que nós já sabemos, tá bom? Vamos lá então. A raiz enésima de a vezes b, pela propriedade 8, que eu já conheço, pela propriedade 8, sei que vai ser a vezes b elevada a 1 sobre n. Porque veja só, galera, olha só, aqui quando não tem expoente vale 1, então vai ficar 1 sobre n. É isso sobre isso, porque aqui eu aprendi que era m sobre n, tá bom? Pronto. Vamos voltar para as propriedades da potenciação.
Se eu tenho um produto elevado a um expoente, isso é a mesma coisa que o produto das potências. Então aqui vai ser A elevado a 1 sobre N multiplicado por B elevado a 1 sobre N. Tá joia? Pronto, eu tenho agora um produto cujas potências possuem expoentes fracionários. Posso transformar em raiz. Propriedade 8 de novo. Quem seria a raiz aqui? Quem seria A elevado a 1 sobre N? Já sei, ó. É A elevado a 1 sobre N. Tá bom? 1 sobre N. E aqui vai ser a raiz de B elevado a 1 sobre N. Ou seja, a raiz enésima de A elevado a 1 vezes a raiz enésima de B elevado a 1, que a gente já sabe que é a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Tá bom, minha gente? O que a gente queria, a gente acabou de demonstrar. A raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A multiplicada pela raiz enésima de B. Tá bom, gente? Essa foi a propriedade número 9. Portanto, agora, a gente coloca a propriedade dez, tá bom? Propriedade número 10, que diz o seguinte, a propriedade número 10. Estou dizendo para vocês que se vale para a multiplicação, deve valer para a divisão, não é? Então vamos fazer? Quaisquer que sejam, olha só, o A pertence ao conjunto dos números reais positivo, o B pertence a esse positivo, só que sem o zero. Vou mostrar para vocês, porque o B vai aparecer no denominador, e a gente já sabe que o denominador precisa ser diferente de zero. E o N está no conjunto dos naturais sem o zero. Devo dizer para vocês isso daqui. A raiz enésima de A sobre B é a mesma coisa que a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Pronto? Esta é a propriedade que a gente quer, olha só, demonstrar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu apagar aqui só para a gente fazer a demonstração dessa propriedade aqui e vocês verem como que é muito fácil. Tá certo? Olha só como ela é fácil. Digo o seguinte. Se eu tenho a raiz enésima de A sobre B, isso pode ser visto pela propriedade 8, que é A sobre B elevado a 1 sobre N. Nós já vimos isso. Aqui eu posso considerar como sendo uma fração de expoente 1. Tá bom? Pronto. Pela propriedade também, se não me engano, a propriedade 5, eu sei que uma divisão elevada ao expoente, esse expoente tanto é do numerador quanto do denominador. Então isso daqui pode ser visto como sendo A elevado a 1 sobre N dividido por B elevado a 1 sobre N. Tá joia? Prontinho. Vamos lá então, galera. Isso daqui a gente já viu agora há pouco que A elevado a 1 sobre N é a raiz enésima de A. E B elevado a 1 sobre N a gente também acabou de ver que é a raiz enésima de B. Portanto, eu consegui demonstrar o que a gente queria. A raiz enésima de A sobre B é a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Tá bom? Essa é a propriedade número 10. E a propriedade número 11, que eu vou colocar aqui para vocês agora, é muito simples. Tá bom? Muito simples. Veja só o que é que ela diz. A propriedade 11, vamos anotar aqui? Propriedade 11 diz o seguinte, na propriedade 11 eu vou considerar qualquer que seja A pertencente ao conjunto dos números reais com o mais, tá bom? Este N precisa ser um número natural, sem o zero, e eu vou considerar M como um número pertencente ao conjunto dos números inteiros. E a propriedade diz o seguinte: a raiz enésima de A elevado a M
é a mesma coisa que a raiz enésima de A elevado a M. Para alguns, isso parece ser muito simples, a mesma coisa, mas eu tenho aqui coisas completamente diferentes. Eu espero que vocês tenham notado essa diferença aqui. Olha só, galera. Esse M é expoente da raiz, esse M é expoente do A. O que eu quero provar é isso daqui. Tá bom? O que não é difícil. Presta bastante atenção, que a demonstração que eu vou fazer aqui rápido para a gente apagar é fácil. Olha só, galera. Demonstração. A raiz enésima de A, só que isso está elevado a M. Bom, uma coisa elevada a M, considerando que esse M é inteiro, e a gente já falou sobre isso, tá? Vamos considerar, se ele for positivo, é ele multiplicado M vezes. Se for negativo, a gente inverte a base e vai aparecer essa multiplicação no denominador, tá bom? Se for zero, é 1, dá no mesmo, né? Então, olha só, galera, deixa eu falar uma coisa. Isso daqui vai ser a raiz enésima de A multiplicado pela raiz enésima de A multiplicado pela raiz enésima de A, isso até o último. Tá? Bom, mas como é que eu sei que nós já chegamos no último? Como é que eu sei que isso aqui é a quantidade certa? Bom, é quando eu tenho isso daqui, M vezes. Tá bom? M vezes. Mas por essa propriedade que a gente acabou de ver aqui, sempre que eu tiver uma raiz multiplicada por outra, se os índices forem iguais, eu posso multiplicar os radicandos e colocar em um único só. Então isso daqui vai ser uma única raiz de índice n, só que o radicando agora vai ser A vezes A até o último. E eu vou ter isso daqui, M vezes. E me responda aí a pergunta, A vezes A, M vezes, é a mesma coisa que a raiz enésima de A elevado a M. Então a gente provou, porque a raiz enésima de A, isso, elevado a M, é a mesma coisa que a raiz enésima de A elevado a M. Conseguimos provar, portanto, a propriedade 11. E agora a gente vai para a propriedade 12, tá bom? Mais uma vez aqui, apagando a demonstração, porque agora a gente vai falar sobre propriedade 12. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Considerando isso tudo aqui satisfeito, considerando isso aqui tudo satisfeito, vocês concordam que se eu tiver a raiz enésima da raiz mésima de A, eu posso multiplicar esses índices e transformar em uma única raiz? Será que vocês conseguem fazer isso com muita facilidade? Olha só, se eu tiver uma raiz dentro de outra, eu posso transformar isso em uma única raiz multiplicando os índices. Será? Vamos lá então? Galerinha, demonstração. Olha só como que ficaria isso. Eu poderia fazer o seguinte. A raiz enésima da raiz mésima de A, essa raiz daqui de dentro, eu posso usar a propriedade 8 e transformar isso aqui em A elevado a 1 sobre M. Pronto, eliminei uma raiz. Agora eu vou eliminar a segunda. Isso daqui é A elevado a 1 sobre M, que é esse expoente dividido por N, porque é esse expoente dividido por esse. Só que 1 sobre M dividido por N, a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso daqui é 1 sobre M vezes N. Então isso daqui é A elevado a 1 sobre M vezes N. E que eu posso transformar isso em uma raiz. A elevado a 1 sobre M vezes N, ou então N vezes M, tanto faz, a multiplicação é comutativa, isso está resolvido. Beleza para vocês? A propriedade 12 tá aí. Agora, para encerrar, a gente vai falar um pouco sobre uma propriedade 13, que diz o seguinte, galera. Olha só o que é que diz a propriedade 13. Se eu tiver uma raiz de índice n, eu posso dividir esse índice n por um número qualquer, p, se eu dividir esse expoente daqui também por p.
Lembrando para vocês que esse P não pode ser zero, tá bom? Então, olha só para vocês. Isso daqui vale para P diferente de zero. A, M, N, vocês já estão acostumados a ver as condições. Mas por que que isso é verdade? Porque a raiz enésima de A elevado a M é a mesma coisa que A elevado a M sobre N. E se eu tiver uma fração, eu posso, presta bastante atenção, eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, no caso P. Então, ó, não é assim que a gente simplifica uma fração? Eu pego o M, divido por P, e pego o N, que é o denominador, e divido por P. Obviamente, eu não posso dividir por zero, tá bom? Então, olha só, isso daqui vai ser a raiz, ó, A elevado a M dividido por P, que é o numerador, e o índice vai ser N dividido por P. Portanto, a propriedade 13 também está bem demonstrada para vocês, tá bom? Essas propriedades, minha gente, eu gostaria que vocês fizessem uma lista delas. Deixa eu sair para vocês tirarem um print do quadro, tá? Faça uma lista delas, tá certo? Anotem e guarde para toda vez que você for estudar, você dá uma olhada nisso. Beleza para vocês? Minha gente, eu espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Olha só, curte o vídeo aí se vocês gostaram e acham que essas informações são importantes, tá certo? Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, se inscreva aqui, ó, clica aqui e inscreva, tá bom, gente? Aqui em cima tem um próximo vídeo que é bacana para vocês. E aqui embaixo tá aparecendo um link para a nossa playlist de função exponencial, tá joia? Um abração para vocês, galera. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau!